Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou a Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar sobre um relatório que aponta crianças e adolescentes da comunidade indígena Uarão em situação de extrema vulnerabilidade em acampamento de Roraima. E para conversarmos sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje que estão aqui para dar todos os esclarecimentos para você que está aí nos ouvindo, nós vamos conversar com Ranieri Carvalho, antropólogo e pesquisador, e também com Regi Carvalho, neuropsicopedagoga, para trazer todos os esclarecimentos e informações para você que está aí nos ouvindo. Seja muito bem-vindo ao Ranieri Carvalho, ao Entrevistas DPE. Tá, obrigado pelo convite. É um momento interessante para a gente, como pesquisador, que a gente pode trazer um pouquinho das informações sobre a comunidade indígena Uarau e Aqueraíne, e poder trazer as claras, né, informações sobre essa comunidade que chegou de maneira tão recente aqui no nosso estado. E seja muito bem-vinda também, Regi Carvalho. Obrigada. Eu fico muito feliz de saber que a Defensoria Pública abre esse espaço, né, para a gente poder falar um pouco sobre a comunidade Uarau e Aqueraíne, porque principalmente falando um pouco sobre as crianças, sobre as mulheres que existem lá, existem brasileiros lá, né, nascidos aqui em solo. E aí eu agradeço a vocês por essa oportunidade. A gente que agradece o esclarecimento que vocês vêm dar aqui para a gente, deixar a gente bem informado. E para nosso começo de conversa, né, já explicou mais ou menos o que é. Quais foram aí os principais objetivos, né, do relatório e quais foram as metodologias que foram utilizadas para coletar os dados? Esse relatório ele teve início em virtude de uma denúncia, né, que foi feita por cidadãos comuns que fazem parte da nossa sociedade, fizeram uma denúncia e aí em seguida diretamente ao Ministério Público, e o Ministério Público requereu informações sobre o que estava acontecendo, sobre o desamparo às crianças dentro da comunidade, e aí a partir dessa denúncia foi o pontapé inicial. E aí a partir disso o CEDICAR, na pessoa do Paulo Tadeu, que é o coordenador do CEDICAR aqui no estado de Roraima, nos reuniu. Ele já sabia da pesquisa que eu fazia junto à comunidade, né? Eu tenho outro colega pesquisador que nesse momento ele está de férias viajando. Nós fazemos essa pesquisa junto à comunidade desde 2022, acompanhamos a chegada dos Uarau aqui desde 2015, e aí ele nos procurou e nós levamos algumas lideranças indígenas Uarau para fazer uma reunião. Nós fizemos uma reunião e a partir dessa reunião a gente elaborou esse documento para dar resposta ao Ministério Público, à solicitação do Ministério Público. E pode ser para qualquer um dos dois a pergunta: quais foram os principais achados do relatório em relação aí à situação das crianças e adolescentes Uarau, né, no acampamento de Aqueraíne? Eu acho que a maior problemática dentro daquela comunidade é questões de alimentação, de saúde. A locação onde eles estão não é um local salubre, é um local altamente insalubre, e isso consta nos relatórios, né, que foi feito pelo CEDICAR, e principalmente porque ali, além de ter crianças que são de famílias venezuelanas, elas também são brasileiros, nascidos aqui no solo brasileiro. Eu posso falar como professora de educação infantil e como neuropsicopedagoga, que eu estou ali dentro daquela comunidade, sempre fazendo alguma ação, né, social. E o que a gente vislumbra mais é a questão do abandono mesmo, sabe? Em relação a direitos básicos de saúde, de alimentação, principalmente com crianças pequenas, bebês, e com crianças que são neuroatípicas, né? Crianças deficientes. A gente tem muitas crianças ali que necessitam realmente de que os poderes públicos, né, que os órgãos governamentais possam atendê-los e trazer para eles um conforto, um bem-estar. Essa que é a palavra que eu acho que necessita para aquela comunidade. Bem-estar social. Né? Isso, dignidade mesmo, de vida, de eles poderem ir e vir, mas em locais eles querem estar ali. Tudo bem, mas ali tem que ter um amparo legal, porque está dentro do solo brasileiro, dentro de uma instituição, né, que foi cedida, que está ali
servindo eles, mas que realmente é um local muito insalubre. A gente, como cidadão e também como os nossos representantes, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A gente tem que botar a nossa empatia para funcionar e dizer, nossa, eu não gostaria de estar nessa situação. Sim, olha, eu vejo aquilo como um local onde se passa todo dia, diariamente, milhares de pessoas ali, centenas de pessoas, né? Porque fica ali no Pintolândia, bem em frente a uma praça, né? Onde teve até um evento muito bonito no Natal, né? Mas que nesse dia eu até pensei, poxa, o nosso presépio está ali na frente. Exatamente. E ninguém vê, ninguém viu, ninguém foi lá olhar, sabe? Então, eu acho que como muitas pessoas não sabem que existe uma comunidade indígena que já está ali há muito tempo, porque não é de agora, há muito tempo, e que requer o olhar das pessoas, da população, daquelas pessoas que querem ajudar. Eu acho que a gente precisa realmente comunicar o que está acontecendo. Com certeza, tem que ser falado sim, tem que chegar no ouvido da população, da comunidade, dos nossos representantes, para que formem políticas públicas, para que venham sanar a situação, porque isso não é digno para ninguém mesmo. Como é que foi o processo, né, de colaboração entre os diferentes entidades do Fórum do DCA Roraima para produzir este relatório? A gente fez uma reunião, né, e a gente já vem fazendo, como eu falei, a gente já vem acompanhando a migração aral para dentro do nosso solo brasileiro desde 2015, e a gente já tinha dados, já tinha muitas informações, e o CEDICA também conseguiu uma equipe e foi para dentro da comunidade levantar os dados, as faixas etárias de idade das crianças, os idosos. E aí ele conseguiu fazer um levantamento quantitativo mesmo do número de pessoas que tem ali. E chegou ao total de 370 pessoas, indivíduos morando ali, entre famílias. São 4 grandes grupos ali. Muita gente. É muita gente. Que inclusive é um dado assim que se você for daqui a um mês, ele pode ser maior. Porque o povo aral tem como na sua cultura tá sempre em movimento, em deslocamento. A cultura do povo aral é baseada no deslocamento. Então é um povo que está sempre se movimentando, sempre indo para um lado, se movimentando para um território, para outro território. Eles não costumam ter um local fixo, né? O local fixo que a gente pode chamar para eles é o estado da Venezuela, lá Delta Macuro, que é o estado venezuelano de onde eles vieram, na cidade de Tucupita, na Venezuela, e lá a gente pode chamar de o local onde eles moram realmente, mas eles estão sempre em deslocamento. Então, a gente já vinha com esses dados, os dados que podemos problematizar a cultura em si, do povo aral, e o CEDICA fez esse levantamento de dados quantitativos sobre número de crianças, número de adultos, inclusive de pessoas mortas, de mortes, mortandade, né? Nascimentos também. Então, eles conseguiram fazer esse levantamento quantitativo e aí a gente acrescentou a esse levantamento os nossos dados sobre a cultura do povo aral. Nessa comunidade houve mortalidade pela falta de dignidade de vida, né? Sem saúde, sem alimentação adequada. Eles têm um receio, né? Porque é uma comunidade que está aqui por uma necessidade, Sim. né? A gente sabe que Sim. houve essa vinda deles, né? Da cidade deles, do local deles, do local onde eles viviam, né? E infelizmente foram empurrados para vir para cá, para o Brasil, como outros venezuelanos também, né? Que não são indígenas e que infelizmente existe um apagão desses direitos, né? São venezuelanos, são indígenas, são. Então, eles por não terem, né, aquela voz ativa de chegar lá e pedir os direitos, de clamar por que sejam ajudados, que sejam vistos, eles acabam se isolando, também por medo, porque muitos deles procuraram hospital, procuraram outros lugares e, infelizmente, eles não são atendidos. Infelizmente. A nossa população, ela é muito grande,
né? A gente passou, depois da pandemia, por um processo muito difícil, né? Agora que a gente está tendo um realinhamento de condições sociais, mentais, né? Psicológicas. Exatamente. E eles não tiveram esse amparo nem na pandemia. Então, morreu muita gente na pandemia, né? Muitos Uarau morreram ali na pandemia. Depois da pandemia, continuou morrendo por conta da situação insalubre, né? E porque eles não são vacinados. Extrema vulnerabilidade. Eles não têm nenhum cuidado. amparo em relação à saúde, de fazer um levantamento e saber quem se vacinou, quem não se vacinou, como que entraram, como que não. Então, é bem triste saber que a gente tem um local ali que é tão frequentado, que passa tantas pessoas, né, na comunidade, ali na frente, mas que, infelizmente, eles estão ali meio que silenciados, invisibilizados, e isso pode ocorrer com qualquer pessoa, mas eles são indígenas, então o direito dos indígenas é algo que, sabe, deveria ser visto, principalmente por ter crianças, né? Eu posso até reformular a minha fala em relação aos adultos, porque os adultos conseguem andar, se virar, né, procurar um emprego ali, mas as crianças, elas dependem unicamente, né, das pessoas que estão ali para cuidar delas. Então, quando essas crianças são colocadas em situação de vulnerabilidade total em todos os aspectos, aí não tem como se fechar, sabe? Se para quem mora dentro da cidade já encontra esse tipo de dificuldade, imagina eles de comunidade indígena, né, venezuelana. Sofre xenofobia, sofre uma série de coisas que a gente sabe como é que é. Isso é muito triste, presenciar uma situação dessa, mas que bom que tem pessoas como vocês que abraçam essas causas, que dão voz a esse povo. Olha, isso existe, isso está acontecendo aqui na nossa cara e alguém tem que fazer algo por isso. Que bom que essas pessoas ainda encontram representantes, pessoas que falem por elas, já que elas se retraem ali no cantinho delas, por represária, por medo, por aquela inocência, né? Você está chegando numa terra estranha, você não conhece nada nem ninguém. Você meio que vem totalmente vulnerável. A sorte, né? Você vem tentar a sorte. Os Uarau é um povo muito rico. O Ranieri pode falar disso porque ele vem fazendo, junto com outros estudiosos da UFRR, do curso de antropologia, né? Do mestrado principalmente. Eles estão lá dentro, então eles estão sabendo lidar com diversas situações. Mas a gente vê que o que precisa mesmo é um amparo social, de bem-estar para aquela comunidade. É importante o trabalho dos antropólogos, e aí eu cito o Ranieri, eu cito o professor Sandro, né, o Raoni, que é um dos antropólogos que tem ajudado nessa pesquisa, inclusive a denúncia que foi feita por mim, né, através da ONG Mães da Resistência, foi feita para o SEDCAR, por conta de crianças que vinham falecendo ali sem nenhuma ajuda, né? Crianças que vinham adoecendo e que os pais tinham medo de levar para o hospital porque não tinham como ser atendidos, porque a gente não tem, infelizmente, a gente não pensou nessa questão social de atendimento, né, às pessoas que estão em vulnerabilidade social, principalmente as indígenas. E principalmente as indígenas venezuelanas, Uarau, porque elas não têm intérprete, elas não têm quem fale por elas. Então, o trabalho social que a Universidade Federal vem fazendo, né, em parceria com os antropólogos, Ranieri Carvalho e os outros antropólogos, é imprescindível, porque foi a partir disso aí que a gente começou a ter voz, a levar um pouco dessa invisibilidade dos Uarau para a população, para saber que realmente existe uma comunidade ali, que ela é pulsante, ela é pungente, ela está ali dentro. Ela está ali, precisa de ajuda. Exatamente. Eu acho que é importante a gente contar aqui um pouquinho da história do povo Uarau, para que, né, já que a gente está tendo esse espaço, exatamente, né, divulgar um pouquinho da história. O povo Uarau é um povo oriundo da Venezuela, como eu já falei, do estado Delta Macuro, as barrancas do Orinoco, que eles costumam dizer, né, do rio Orinoco. Eles migraram para cá. Na verdade, a gente que vem pesquisando o povo Uarau já há algum tempo, a gente descobriu que, na verdade, isso a gente pode chamar de um segundo processo de deslocamento forçado que eles estão sendo vítimas, né? Porque dentro da Venezuela, em virtude da problemática do garimpo ilegal,
produção de hortas e de gado também dentro dos seus territórios, eles acabaram migrando dos seus territórios para dentro das periferias das cidades venezuelanas. Porque em virtude dessas explorações dentro do território deles, lá na Venezuela, o território foi ficando escasso, a caça, o alimento. E o povo Aral, ele é um povo exímio navegador, que inclusive o Aral quer dizer gente da canoa ou gente da água, né? Então eles são exímios pescadores, eles dominam a água com muita facilidade. Eles inclusive também, eles contam as histórias que eles navegam no mar também, porque lá é um delta, né? Rodeado pelo mar e pelo rio. Então eles navegam no mar, inclusive uma liderança me contou uma história que eles atravessavam, eles eram descobridores também, porque eles atravessaram uma região bem extensa de mar e no período correto. Então olha só a inteligência do povo, né? De observar o mar, de saber navegar sem vela, né? Só no remo, e as canoas deles, ela tem uma estabilidade com umas palafitas, uns paus assim que ficam pro lado para dar estabilidade. Então assim, é uma coisa bem antiga, né? Mas que eles já conseguiam entender tudo o seu entorno, né? Então eles conseguiam atravessar o mar, fazer descobertas. A gente tem descoberto também que eles já circulavam aqui pelas planícies das Guianas, né? Eles circulavam por aqui. Eles fizeram trocas com os indígenas Macuxi, faziam comércio com os indígenas Macuxi, com os indígenas Paravianas, né? Que foram extintos, né? Depois da colonização. Então, assim, eles têm uma história muito rica e muito bonita. Eles falam uma língua própria, que é chamada também de Uaral, né? Eu posso, inclusive, aqui dar Iaqueira Anaquarica, que quer dizer boa tarde. Ine Mauai Ranieri, meu nome é Ranieri. Ine Inanimato, eu sou professor. Então, essa é a língua Uaral, onde eles falam. E esse grupo migrou para cá em virtude dessa problemática social, econômica que surgiu na Venezuela. Eles também foram vítimas dessa problemática e eles perceberam que não tinha mais como viver nas cidades. E eles se deslocaram para cá, e esse deslocamento se iniciou no período de 2015, onde a gente pôde observar os primeiros grupos Uaral aqui nos semáforos, com aquelas roupinhas típicas, né? A gente pôde observar isso, e logo, como você relatou, vieram os comentários xenofóbicos, preconceituosos, e nada mais o povo Uaral, ele tem como costume, a gente fala de mendicância, né? Mas para eles é a coleta, é a busca por alimentos, é a busca por recurso. Né? Eles não têm empregos, né? Dificilmente eles conseguem empregos. Hoje a gente vê dentro da comunidade muitos indivíduos indígenas que já conseguem empregos nos seletivos que foram ofertados aí no decorrer desses anos. Eles se inscreveram com a vaga específica para indígenas, eles se inscreveram, passaram. Hoje eles atuam, têm carteira assinada também. Mas como é um povo... dentro da Venezuela são 49 mil indivíduos, né? É o segundo maior povo indígena venezuelano. E eles têm migrado, hoje têm dados de mais de 15 mil pessoas, grupos, indivíduos Uaral, migrando para dentro do Estado brasileiro. E a gente já pode observar eles em todo o contexto brasileiro. Em todo o Estado brasileiro, você com certeza vai identificar o povo Uaral. Como eu falei, eles têm, na cultura deles, essa facilidade de se deslocar. Inicialmente, esse deslocamento da Venezuela para cá era feito caminhando. Eles faziam percorriam todo esse em torno de 915 quilômetros, lá do Delta Macuro para cá, caminhando. No início, 2015, 2016, aos poucos eles foram adotando, pegando carona, pegando ônibus. E explicar um pouquinho sobre a coleta que é feita no semáforo, é uma cultura Uaral. Para eles, é como se fosse coletar frutos nas árvores, como se fosse pescar no rio. É uma forma deles adquirirem dinheiro, né? Nada mais é do que isso. A gente percebe até nos comentários, na postagem da Folha de Boa Vista sobre esse relatório, eu vi muitos comentários lá relatando isso, né? Mas como eu estou tentando explicar aqui, faz parte da cultura desse povo indígena, né? Houve uma época que a gente via muito, né? Elas com aquelas roupas bem coloridas, sim, com a caixinha de leite no sinal, sim, pedindo ali umas moedinhas, né? Então, o que as pessoas falavam? Eles chegam aqui no Brasil, eles têm direito a um monte de coisas. Tem direito a isso, tem direito àquilo, e vão pedir dinheiro no sinal ainda. Não, em relação a isso, não é assim que funciona, né? Não é bem assim. Eles realmente estão em necessidade mesmo. Sim. O que eles queriam, eu conversando com as mulheres Uaral, numa reunião que a gente fez, inclusive
acho que foi em 2000, finalzinho de 2000, foi março de 2022, que o governo federal esteve aqui e que, né, houve aquela questão dos Yanomamis, né, a gente conversou com algumas mulheres da comunidade indígena e o que elas falavam pra gente, o que elas queriam. Elas queriam ter o lugar delas. As famílias, eles são muito unidos. Olha. Eles vivem muito juntos, eles não conseguem se separar. Não como a gente viaja, vai morar no outro estado, eles não, eles andam sempre juntos. Famílias são famílias, muitas, né? Às vezes você vê 20 pessoas ali, são parentes, né? Eles são ali, são tias, é a avó, é a bisavó, é a madrinha, é a irmã, sempre é gente da mesma família. E eles têm a organização deles. É a organização, quando você vê a mulher na rua com uma criança, aquilo é sobrevivência. Não tem outro espaço onde aquela mulher, onde aquela criança possa conseguir o alimento diário. Então, muitas famílias ali alimentam-se uma vez por dia. Imagina, gente, a gente num mundo em que se estraga alimento, que a gente vê, né, nos supermercados lotados, carrinhos lotados, todo mundo saindo feliz com o seu alimento. A gente vê pessoas que não comem, que não fizeram nenhuma alimentação por dia. Então, aí eu penso no adulto. O adulto se vira, vai lá, né, faz um trabalho, faz uma capina, mas e a criança? A criança, ela é dependente. E a mulher, né? Você vê aquela senhorinha ali, toda vestida, com seu traje tradicional, que ela é todo um instrumento de ela se reafirmar. Eu estou num território diferente, eu tenho respeito por esse território, eu vou pedir, mas eu vou pedir, né, com meu filho do lado. Eu não deixo meu filho abandonado, eu não largo meu filho em casa para não vou deixar ele só. Não, então é todo um processo, uma situação de vulnerabilidade, né, e que infelizmente ocorre no mundo todo, não é só com indígenas Warau, mas o mundo todo está acontecendo, né, essas transformações de deslocamentos, de situação de povos saindo de um lado, indo para outro, porque aconteceu algum conflito, alguma coisa assim. Mas a gente está lidando com uma situação local. E é importante, né, que todos nós saibamos o que ocorre ali no Pintolândia. Com certeza, eu acho de extrema importância. E vocês enfrentaram algum tipo de resistência ou desafio aí para obter informações sobre a comunidade indígena Warau? Assim, o período que eu iniciei as pesquisas dentro da comunidade era um período que estava assim, porque eu não sei se vocês sabem, mas ocorreu a separação. Hoje a comunidade ela é independente, ela vive de maneira autogerida, né? Eles fazem uma autogestão. Então, assim, antes, em 2018, mais ou menos, foi quando a Operação Acolhida tomou a frente dos abrigos, construiu os abrigos, né? E lá era um abrigo. Foi o primeiro abrigo indígena, inclusive. Houve uma denúncia do juizado da infância, porque eles foram colocados, os povos indígenas venezuelanos, junto com os indígenas junto com o povo venezuelano, né? E começou a ocorrer alguns conflitos, né? Povo indígena com povo não indígena, né? Acabou ocorrendo alguns conflitos. Então, houve uma determinação judicial e aí eles foram separados. E aí lá foi construído o primeiro abrigo só para indígenas. E em meados de 2020, houve uma tentativa de mudança do abrigo, né? O abrigo ia lá para o 13 de setembro, o abrigo indígena, que hoje, inclusive, é lá no 13 de setembro. Só que esse grupo resolveu não ir, porque eles já vinham relatando maus tratos por parte da Operação Acolhida, relatando alimentação imprópria. A gente tem vários pesquisadores, o professor Cirino, que fez um levantamento e pôde observar isso em loco. A alimentação chegava às vezes estragada, tinha uma série de outras denúncias que foram relatadas. Então eles resolveram os horários, né? Como é um povo indígena, tem que haver um acolhimento diferenciado. A gente não pode acolher um grupo étnico que é diferenciado culturalmente da mesma maneira que a gente, por exemplo, a gente pode observar nesses abrigos, né? Eles são basicamente iguais no mundo todo, né? Eles são
da mesma maneira, segue aquele mesmo padrão, né? Só que para povos diferenciados, como os povos indígenas, tem que ter algumas especificidades, né? Alimentação, não pode ser um local fechado. São povos que estão acostumados a caminhar, a andar, a se deslocar. A viver livre. A viver livre, exatamente. E você coloca eles enclausurados, eles não vão se sentir bem. Então, assim, eles começaram a perceber que, né, não era viável daquela forma que eles estavam vivendo. Então, eles resolveram ficar no local. E aí a operação se retirou. Retirou a alimentação e, coincidentemente, todas as organizações não governamentais que faziam parte da operação também se retiraram. E foi nesse momento que eu adentrei ao espaço. Então, nesse momento, em 2022, era um momento crítico. Eles estavam muito desconfiados com tudo que estava acontecendo, mas aos pouquinhos eu fui conversando, me apresentei, e aos pouquinhos, em virtude de um curso também que ocorreu, eu acabei conseguindo ter acesso, e aos poucos eu fui conseguindo adentrar. Fui conquistando a confiança. Fui conquistando a confiança, participando de muitos eventos, de muitas coisas. Então, assim, o que eu pude observar, você estava falando da questão das mulheres no semáforo. É porque, assim, durante esse encontro cultural, que a gente pode chamar, que é o encontro da cultura Warau com a nossa cultura do homem brasileiro aqui de Roraima, né? O que ocorre? A mulher acabou tomando um espaço social. Então, como na nossa cultura a mulher tem um espaço social, na cultura indígena ela também tem um espaço social. E o espaço social dela é esse, de ir buscar alimento. É como se ela estivesse indo para a roça, preparar a roça, ajeitar ali a macaxeira, plantar a macaxeira, coletar a macaxeira. Ela está fazendo esse mesmo papel, mas no mundo contemporâneo, no mundo moderno. Então, ela faz esse mesmo papel. Eles não têm mais roça, eles não têm mais território. O território deles ficou lá na Venezuela. Então, ela sai da mesma forma para buscar angariar alimentos. E o homem, também com esse contato, a nova postura social que ele está tomando é de negociar, é de conversar com as autoridades, de demonstrar as deficiências que estão vivenciando na comunidade. Então, tudo isso faz parte desse encontro cultural, né? Então, eles estão se reposicionando, né? Aprendendo... Se adaptando ao meio. Se adaptando, exatamente. Aprendendo com as nossas burocracias e se adaptando, como você falou, para poder lidar com tudo isso, porque é tudo muito novo para eles. Exato. Inclusive, o que eu pude observar dentro da comunidade, a grande maioria das pessoas que estão ali falam somente a língua Warau. Então, imagina você chegar no local, como você estava falando agora há pouco a respeito disso, que você sequer fala a mesma língua. Exatamente. Né? Então, é muito diferente. A gente que trabalha em escola também, eu também pude fazer pesquisa nas escolas, a gente pôde ver essa dificuldade linguística, né? As crianças tentando conversar com o professor, tentando conversar com os colegas da sala de aula. A gente ouviu relatos lá, eu ouvi relatos lá de lideranças Warau, de pais e mães Warau, dizendo que foram chamados nas escolas porque a escola achava que o filho ou a filha era mudo e surdo. Que não falava, só que porque era criança falava Warau. Aí ela ouvia todo mundo falando uma língua que ela nunca tinha ouvido, então ela ficava calada. Nossa. Ela não entendia nada. Deixava de se comunicar, né? Porque simplesmente não tinha a pessoa que ia ouvir, entendeu? Como que eu vou falar, que eu vou pedir, que eu vou argumentar, sendo que eu vejo todo mundo falando igual, só eu que falo diferente. Se retraía. Pois é. Um mundo completamente diferente. Então a gente ouviu esses relatos, os pais foram chamados na escola, olha, seus filhos são mudos. Aí os pais tomaram um susto, estranho, não. Aí eles conversaram com a criança respondeu, a escola ficou chocada, não, eles não são. Então, assim, olha a problemática, né? Hoje em dia, porque esse ciclo de imigração, eles já fazem 10 anos. Parece que não, mas já são 10 anos de imigração. Eles já estão aqui há aproximadamente 10 anos. Então, assim, hoje em dia, essas primeiras deficiências, as primeiras dificuldades já foram amenizadas. Mas é claro que elas não foram todas sanadas inteiramente. Existem muitas problemáticas. O nosso relatório, inclusive, levantou um número bem grande de crianças sem conseguir matrícula, porque ainda existe essa dificuldade linguística, ainda existe. Assim, inclusive eu vi no noticiário uma resposta de uma instituição que colocou assim, temos vagas para oferecer, mas como buscar essas vagas? Como é que um povo indígena vai acessar essas vagas que falam uma língua específica, né? Então, a ideia que a gente traz da possibilidade que possa solucionar esse tipo de problemática é que as instituições pudessem ir lá dentro, né? Vamos lá dentro montar uma equipe
vai lá dentro atender especificamente esse povo de maneira específica, a partir da cultura deles, né? Por exemplo, se eles não conseguem chegar aqui na escola, eles têm dificuldade com a língua, dificuldade, como a professora Régia levantou, a questão dos hospitais, que foi um tema que a gente vivenciou recentemente. A gente foi chamado pelas lideranças, porque tinha uma criança muito doente dentro da comunidade. Eles, nesse decorrer desses 10 anos, eles perderam a confiança no atendimento hospitalar aqui da nossa cidade, infelizmente. Em virtude de muitas crianças irem e acabarem morrendo, né? E serem devolvidas, eles falam assim, serem devolvidas mortas, né? Então eles foram criando várias dificuldades para acessar o sistema. E aí eles ligaram para a gente e nós fomos lá, assustados, não temos uma criança muito doente, nós fomos lá. Chegamos lá, observamos a criança, realmente estava muito doente, com um aspecto claro de desnutrição, né? Isso também foi um ponto que eu levantei no início da minha pesquisa, que isso acabaria ocorrendo, mortes, né, ocorreriam em virtude do desamparo social que eles estavam expostos. Aí a gente verificou, e aí a gente falou, a gente não vai levar no nosso carro, né? Vamos chamar uma ambulância, porque vem aqui dar a primeira assistência, né? Chamamos a ambulância. Eu e o outro pesquisador, o professor Raoni. E a ambulância falou que não tinha ambulância disponível para ir até lá. E essa resposta, eles já vinham passando para a gente. Eles vêm dizendo para a gente que não tem ambulância, que não tem viatura da polícia, que não tem, né? Então, há uma questão de negligência mesmo, entendeu? Com a situação deles. Porque primeiro que tem a questão da linguagem, né? Na hora de falar, de ser entendido, de ser ouvido, eles não conseguem porque não tem essa pessoa que tenha esse trabalho da diversidade para tratar com as comunidades indígenas. Não há. Eu fico imaginando o tamanho da dificuldade que eles têm, porque enquanto a gente que mora aqui, que fala a mesma língua, já sofre do jeito que sofre, quem depende do atendimento público, porque são pessoas e pessoas. Você chega em determinados locais públicos, tem certas pessoas que te tratam bem, e já tem outros grupos que, nossa, eu me pergunto, o que essa pessoa está fazendo aqui quanto deveria ter um atendimento humanizado? Se eu estou chegando com meu filho, minha filha, com uma necessidade extrema aqui, a gente já está assim com a cabeça a mil por conta da saúde, da fragilidade, tá tudo. Agora imagina as pessoas que não falam a mesma língua, que estão nessa situação de vulnerabilidade, como dessa comunidade indígena, e a gente que aqui na cidade fala a mesma língua e passa por isso. Agora eu fico imaginando, gente, eles. Pois é, por isso que é importante que a gente, quanto sociedade civil, possa pedir das instituições, principalmente da Defensoria Pública do Estado, que eu sei que tem um trabalho social muito bom, substancial, e eu sei disso porque eu já venho acompanhando, e eu sei que através da Defensoria a gente vai poder levar à comunidade Uarau e Aquerainé um bem-estar, principalmente para as crianças, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, na situação das crianças que os pais necessitam ligar, por exemplo, para o call center para poder pedir uma matrícula, uma vaga. Como fazer isso? Não vai. Primeiro porque não tem um atendimento especializado para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social ou venezuelanos indígenas. Não existe. Então, acho que o que falta é um letramento, né, Ranieri? O que falta é a pessoa, é a instituição trabalhar, exato, fazer um treinamento para as atendentes, para os atendentes, para as pessoas que estarão ali, para fazer esse atendimento especializado, né? E que ele seja humanizado. Porque o que falta é você se colocar no lugar do outro. Acolhimento, gente. Eu acho que o servir, eu acho que o servir, você está servindo, então você vai servir da melhor forma. Eu falo isso com muita propriedade porque eu já vivi várias situações. Agora você olhando para mim, mas eu tenho uma neta indígena e tenho um filho com autismo. Agora você imagina a minha história de vida. A diversidade das coisas aí. Muitas coisas, você não tem ideia, você não tem noção. E olha que eu sei falar, eu sei brigar pelos meus direitos,
e ainda passo por inúmeras situações. Agora imagina quem se fecha em copas e ali não fala nem a mesma língua. Pois é, o que a gente fica imaginando a situação, gente, triste. O que nós queremos, que eu acho que isso é notório, porque senão nós não estaríamos, né, fazendo toda essa, como é que eu posso dizer, essa ação, é uma ação, né, para o bem-estar social, de saúde, de um olhar mais acolhedor para aquela comunidade, sobretudo para as crianças, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar de fazer o que é certo, porque a gente, eu estou impossibilitado de fazer. Não existe isso. A boa vontade de qualquer pessoa que queira ir lá fazer uma ação, levar alimentos, sabe? Necessita muito, né? Muito. E principalmente se colocar no lugar. Sabe? Exato. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue viver e ter empatia. A gente consegue viver um pouco do que aquela pessoa sente na sua dor, na sua necessidade. Eu acho que o que falta é isso, sabe? É humanizar para poder atender. Exatamente. Né? Humanizar o atendimento do 0800, do call center, da escola, humanizar o atendimento daquele que vai procurar um atendimento no hospital infantil, porque é só para lá que eles podem ir, né? Humanizar o atendimento nos postos de saúde, nas UBS, exatamente, sabe? E para isso é muito fácil, tem tanta tecnologia para tudo, né? A tecnologia hoje ela está dando ênfase para vários direcionamentos, para várias situações, então por que não humanizar o atendimento? Falta sabe? muita boa vontade, viu? Eu vou além, eu acho que essa problemática de acolhimento à comunidade Aqueiraína é que as instituições passem a montar equipes e possa ir lá para dentro, que vá lá para dentro, que vai atender especificamente aquele grupo. Né? Como a professora Regi falou da questão da matrícula, que a prefeitura, a Secretaria de Educação, possa ir montar uma equipe e fazer a matrícula lá dentro. Porque o nosso documento, o nosso relatório, ele vem demonstrando o número de crianças, 76 crianças, 79 crianças, sem conseguir matrícula escolar. Né? Há algum tempo atrás eu também fiz esse mesmo levantamento. Que é um direito. Um tempo atrás, em 2022, 2023, eu fiz um levantamento, eram mais de 80 crianças. Então esse dado caiu um pouquinho, mas ainda está muito alto. Essas crianças fora da escola. Fora da escola. São crianças entre... que a idade escolar, por exemplo, quem vai para uma casa-mãe, uma criança de 3 anos, está na idade de casa-mãe, de creche, né? E depois para a escola, que é de 4, 5 até 6 anos de idade. Depois ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. Então, as crianças nessa idade de 3 a 14 anos estão fora de sala de aula. 70 e poucas crianças. Nossa. Então, por que a comunidade não olha, né? Olha, tem ali uma turma de estudiosos, de pesquisadores, né? Psicopedagogos, neuropsicopedagogos que estão estudando aquela comunidade, que tem dados concretos através do CEDCAL. O CEDCAL está aí, ele deu os dados concretos de quais e de quantas pessoas ali dentro daquela comunidade, entre mulheres, homens e crianças, estão necessitando desse amparo, entre saúde e educação, né? Porque eu penso assim, se você dá saúde para aquelas crianças, se você dá educação para aquelas crianças, elas estão dentro da escola, elas terão alimentos. Exatamente. Sabe? São 70 crianças que estão deixando de se alimentar porque não estão na escola. E a gente sabe que para muitos de nós brasileiros, a primeira alimentação do dia, né, para famílias pobres é dentro da escola. A escola tem uma função social que, se a gente for levar mesmo na ponta ali da caneta do que é certo, nossa, a gente ia resolver muitos problemas. Então, como professora, como neuropsicopedagoga e como estudiosa da comunidade indígena ali, como observadora, eu vejo que está muito fácil de organizar, sabe? Está muito... O pessoal do CEDCAL mostrou rapidinho, juntaram alguns voluntários, foram lá, fizeram um levantamento que poderia ter sido feito, por exemplo, por qualquer instituição que trabalha no contexto socialmente, né? Que traz o bem-estar para a população. E aí é isso que a gente pede. Vamos fazer valer para todos. Sim, olha, a gente queria poder voltar aqui, né, Ranieri? E poder dizer, olha, aquela comunidade foi atendida, as 70 e poucas crianças que estavam fora de sala de aula foram matriculadas, estão estudando, porque eles levam, os pais levam.
Eu sou professora de educação infantil, trabalho no município. As crianças que mais têm presença, sabe, em sala de aula são as crianças venezuelanas. Por incrível que pareça, elas não faltam. São crianças que estão ali todo dia, seguem direitinho. Os pais fazem questão de acompanhar, porque é um meio de social, de colocar eles socialmente e ter um bem-estar social, né? Eles vão ter um amparo legal. A escola vai estar ligada com outros setores, né? Inclusive até de saúde, porque tem crianças que são neuroatípicas, que são vistas dentro da sala de aula através do olhar do professor. E por que não colocar essas crianças, sabe? E aí os pais vão poder sair, vão poder trabalhar, as mães vão poder fazer o trabalho delas sem ter que estar com a criança do lado, porque a criança está lá na escola. Exatamente, com certeza. E a gente falou nessas questões aí das dificuldades, né, que o povo vem enfrentando em questões de saúde, em questões escolares, até pela questão da comunicação também. Isso é um empecilho muito grande, uma dificuldade que eles têm. Mas quais são as principais razões aí que colocam essas crianças e adolescentes em uma situação de extrema vulnerabilidade? Assim, primeiro porque o local é bem insalubre, né? As casas são feitas de restos de construção, de plástico, de madeira, de lona, né? Algumas ONGs, algumas instituições doaram lonas, então eles cobriram ali. Nesse calor horrível que a gente vive aqui Sim. em Roraima, gente. E aí eles vão juntando material reciclado, latinha, essas coisas todas, e vai tudo ali ficando ali amontoado, né? A parte interna ali do abrigo da comunidade, do ginásio, do antigo ginásio, né? A Operação Acolhida, quando saiu, retirou tudo que tinha colocado lá. Eles saíram e levaram tudo. Então eles fizeram algumas divisórias, né? Os banheiros, as fossas estão estouradas. Na época da Operação Acolhida, diariamente ia um caminhão drenar a fossa. Então já tinha já era um local mal elaborado para atender a comunidade. E ele está só se degradando cada vez mais, né? Nossa. Então eles estão praticamente amontoados, os móveis são móveis coletados da rua, que eles colocam ali dentro, e eles vão amontoando. Insalubre mesmo, São né? famílias de 7, famílias extensas de 7, 8, 12 pessoas num ambiente só, né? A gente tem denúncias, a gente tem visualizado isso em loco, sobre a volta de muitas doenças, como tuberculose, insuficiência pulmonar, Covid, HIV. A gente tem observado, porque as instituições, elas aguardam que eles vão no local ser atendido. Só que eles têm uma dificuldade com esse acesso, né? Pela língua, pela distância, né? Então, na minha percepção como pesquisador, o ideal seria, para amenizar essa situação, assim, a curto prazo, que essas entidades, a educação, os postos de saúde do entorno pudessem fazer um movimento e atender eles lá dentro. Fazer um atendimento lá dentro inicialmente. Seria uma solução. Seria a solução, assim, a curto porque prazo. Assim como os povos indígenas, os Yanomami, né, que viaja o pessoal daqui, vai para as terras indígenas Yanomami, tem uma equipe de saúde, tem uma equipe toda ali dando o aparato e ainda não supre as necessidades totalmente. Imagina eles aqui. E para acrescentar a discussão, trazer uma outra informação. A gente tem visto, a gente tem acompanhado, porque a gente tem um núcleo de pesquisadores do Brasil inteiro que vem acompanhando a migração aral, né? Que a gente chama de diáspora aral. Em outros estados, muitos estados estão bem à frente da gente. Por exemplo, o Piauí, eles já têm a primeira escola indígena aral. Olha só. Sim. Eles já têm, o estado contratou, a prefeitura contratou vários intérpretes oral. Mais de 30 intérpretes para atender especificamente o oral nos postos de saúde, na escola, para facilitar a matrícula. Então, assim, a gente tem visto em outros estados, já tem locais que eles compram, por exemplo, aqui mesmo em Boa Vista, essa comunidade, quando houve essa ruptura com a Operação Acolhida, um pequeno grupo conseguiu adquirir uma terra ali perto do Cantá, não sei se vocês já ouviram falar, que é chamada comunidade Arranoco, que também é um grupo aral que está ali, em torno de 80 a 120 pessoas ali estabelecidas, num território que foi adquirido por uma ONG da Bélgica. Eles entraram em contato através de projetos que a gente vai elaborando e tentando contactar ONGs em outros países, e aí eles se sensibilizaram com a situação e compraram uma terra para eles. E eles moram lá.
e aí através de uma ONG também foi lá e organizou o espaço para eles, colocou caixa d'água, construiu um barracão principal com energia solar. Dando mais dignidade. Muito mais dignidade. Eu conheço essa comunidade, é chamada Aranoco, que é a minha casa em Uaral, quer dizer, a minha casa em Uaral. E está muito bem organizado, só que o espaço é pequeno, então não deu para todo mundo ir para lá. Então eles se dividiram nas pessoas mais necessitadas, né? Eles também fazem essas organizações, essas divisões, essas organizações. Quem necessita mais quem está mais necessitado hoje mora lá tranquilamente. Agora aqui, como é um número maior, então a gente precisa também pensar nessa questão de território, porque tem um outro pesquisador, o professor Carlos Cirino, ele vai dizer que aqui a gente percebe no Brasil que as comunidades indígenas e as leis que atendem os povos indígenas, elas estão muito ligadas à questão de território. Como o povo oral não tem território, então a gente acaba imaginando que eles não são indígenas, né? E também pela legislação jurídica que acabou estabelecendo para eles uma nomenclatura muito extensa. Chamamos hoje, pela legislação jurídica, de povos indígenas, refugiados e migrantes. Eu acho que inclusive foi pensada essa nomenclatura para que eles tivessem mais direitos, né? Porque eles se encaixam como refugiados, eles se encaixam na legislação como povos indígenas e eles se encaixam também como imigrantes. Só que, na verdade, nenhuma dessas três condições tem dado garantias para eles. Legal né? para eles, entendeu? E principalmente tem, de uma certa forma, até atrapalhado a existência deles aqui, porque eles são esquecidos como povos indígenas. Eles acabam, as pessoas, são refugiados, imigrantes. São venezuelanos. São venezuelanos. Mas eles são povos indígenas. Então, essa nomenclatura também é algo que a gente precisa repensar para que a gente possa realmente acolher eles de maneira mais adequada. Então, o que eu queria deixar dito era isso, a questão de outros estados terem avançado. Uma outra coisa importante. Muitos estados têm avançado. Inclusive de aluguel. Tem muitos municípios por aí que pagam aluguel, um aluguel comunitário, e eles vão morar em casas normais, dignas, né? Ambientes normais. Então, assim, a gente está engatinhando, apesar de essa aqui, o nosso estado de Roraima, ser a porta principal de entrada, né? Então, aqui a migração começou muito antes do que nos outros estados. Porém, lá eles já têm avançado muito mais do que a gente aqui. E o que o relatório aponta em relação ao papel das autoridades locais, né, e estaduais no apoio a essa população, já que a gente está falando disso, né, que somos portas de entrada e a gente não vê muita coisa, não. O que o relatório vem demonstrar é essa ineficácia, né? Nosso aparelho de Estado, ele não estava preparado, acho que essa é a verdade, ele não estava preparado para trabalhar com povos tão diferenciados assim, né? Mas, como a gente não pode usar isso como muleta o tempo todo, essa questão, porque eles já estão aqui há 10 anos. Então já era para a gente estar dando conta disso. Já tem pesquisas aí, já tem muita informação, muito conhecimento sobre esse povo. Eles mesmos, era um outro ponto que eu queria colocar, eles mesmos buscam, eles fazem documentos, entregam nas instituições. Eles já foram até Brasília entregar documentos, né, para o governo federal. Sempre tem aquele que representa, né? Sim, eles têm. Eles têm os aidamos. São chamados aidamos, que são as lideranças, né? São as lideranças. Então, assim, eles têm buscado ajuda desde sempre. Eles têm pessoas de um nível intelectual bem elevado. Lá tem pedagogas, tem enfermeiros, tem professores. Advogados. Tem pessoas com estudo. Sim, tem muita qualificação lá. Então, assim, o que eu avalio é que o nosso aparelho de Estado local, Roraima, né, município de Boa Vista, Estado de Roraima, ele ainda está engatinhando, ele não tem conseguido acessar esse povo para levar para eles um acolhimento digno, né? Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa urgente, porque tem criança morrendo, tem adulto morrendo, os ritos funerários deles não estão sendo cumpridos, não estão sendo respeitados, né? Então, assim, tem uma série de questões que o Estado precisa interagir com isso. Por isso que eu acho que esse ponto da questão de levar as equipes lá para dentro seria muito interessante nesse aspecto, porque você ia estar vivenciando aquela realidade. Você ia conhecer, ia falar a língua, porque você começa a interagir, você conhece, né? Você vai conhecer um pouquinho mais. E aí você acaba construindo a partir do principal. Eu acho que o principal que tem que ocorrer nesse contato
é ouvir o que eles têm para dizer, ouvir as necessidades deles, da boca deles. E a partir disso, pensar numa política pública efetiva. E ver a situação de perto, né? Sim. Há alguma percepção aí de como essas crianças e adolescentes, eles enxergam a própria situação do seu futuro? Nossa, só há. A maioria das crianças ali, eu posso falar que eles não estão sendo amparados, né? A gente já tem isso notório, os relatórios já estão aí postos justamente por conta disso. Mas eles têm uma perspectiva, né? Inclusive teve uma família, né, que foi amparada, que foi feito um estudo com elas, e as crianças fizeram desenhos. Através dos desenhos, né, Ranieri? Essas crianças conseguiram transmitir, colocar ali no papel o que elas sentiam, qual era o sentimento delas de estarem aqui, nesse local. E eles gostam desse local. E que desenhos saíram? A maioria deles, né, Ranieri? A maioria deles já nasceram aqui ou vieram pequenos deslocados, né, para cá. Então, se você vê, a gente tem esses desenhos ainda, né? Sim. O Ranieri pode falar porque ele fez esse trabalho, inclusive tem fotos, tem vídeos das crianças desenhando, entendeu? Acho que foi a parte mais pedagógica e mais fácil de a gente poder chegar no universo dessas crianças, sabe? Porque os adultos é muito fácil, eles falam, mas as crianças muitas vezes elas se inibem, né? Pelo medo, né? Pela forma também com que eles vieram, que eles estão. Então, o Ranieri pode falar disso. É o que a gente pôde perceber, assim, a partir da ótica das crianças. A gente tentou acessar um pouquinho disso, né? Através de desenhos, outras atividades. Uma fusão de natureza com essa construção arquitetônica que a gente tem aqui. Eles falam das nossas casas, eles falam as casas são muito diferentes, são muito quadradas, né? Eles falavam, eles contaram historinhas, né, pra gente. Eles falavam das árvores, as árvores são diferentes, né? E o principal a gente pôde observar a esperança. Eles têm esperança, né? As crianças têm esperanças. Eles gostam de ir para a escola, eles gostam de estudar, porque é um local de sociabilidade, onde eles vão conhecendo a nossa cultura. Onde vão interagir. Exato, sim. Mas eles não deixam de ser indígenas, eles continuam sendo indígenas. E eles desenharam muita natureza, as casas, pássaros, num ambiente, assim, numa sala de aula, que é um ambiente completamente diferente da natureza. Sim. Mas, no entanto, nos desenhos que a gente observava, tinha natureza, era tucano, era uma arara, era palmeira, era árvore, era rios. Assim, inclusive, assim, o que eu pude observar também, uma facilidade muito grande para desenho. Desenho, né? Nossa, eles desenham, sabe, são coisas que a gente vê muito na subjetividade. Que às vezes a criança está ali na sala de aula, como o Ranieri falou, né? Num contexto em que existem outras crianças e que às vezes essa criança não consegue despontar, nem falar, nem se colocar, porque ela não está sendo ali, sabe, moldada. E as crianças oral, elas são crianças. Não são melhores nem piores, mas são crianças. Tanto que foi a única forma que a gente encontrou de poder entrar no mundo delas, sabe? Através do desenho. Inclusive, teve uma criança que desenhou uma necessidade. Uma criança de 4 anos, né? Desenhou uma necessidade, um ventilador. Direitinho o ventilador. Nossa. Porque no abrigo é quente. Então, o que ela desenhou? O que ela queria. Um ventilador. Então, gente, imagine, né? Eu sei que a gente está muito confortável. Nós todos estamos muito confortáveis. Quando a gente sai, entra na nossa casa, né, abraça nosso neto, deita na nossa cama, abre nossa geladeira, bebe uma água gelada. Mas aí a gente tem que parar para pensar também no que está ocorrendo ao nosso redor e a gente não vê. Muitas vezes as coisas estão ali, aparentes para a gente. E a gente, nessa nossa luta diária de se importar muito conosco mesmo, né, ou quem está próximo, esquece de olhar o outro. Exatamente. Então, eu penso assim, o contexto social da comunidade indígena e a Querainê, ali no Pintolândia, ela tá para todo mundo ver, é um local onde todo mundo entra, né? Praça do Pintolândia tá bem ali do ladinho. E eles estão ali entre a gente, até na praça, com as famílias. Então, o que a gente pede das instituições, da Defensoria Pública do Estado, que é uma instituição que traz esse aporte, né,
de buscar direitos, de lutar por direitos, de exercer o direito, de poder trazer das outras instituições também para esse pensar e para esse local que é ali no Pintolândia, sabe? Buscar, de certa forma, uma ação para todos, para as famílias que estão lá, para as crianças. E eu tenho certeza que a gente pode voltar outra vez aqui e falar, nossa, olha, foi uma ação social voltada para a comunidade indígena e a Querainé, está surtindo efeito, sabe? Tudo lá foi modificado, mesmo que seja naquele local. Dá para a gente modificar, dá para a gente fazer um mutirão, dá para a gente ir lá conversar com as mulheres, conversar com os homens, acolher as crianças, ouvir, porque não adianta só eu vi falar, o Ranieri vi falar, comunicar, mas é melhor você saber diretamente de quem está sofrendo a situação. Exatamente. Que são eles. O que a gente pode é simplesmente trazer... Ser um porta-voz. Né? Ser um porta-voz, mas a gente não está representando. Principalmente as crianças. As crianças já são tão mal representadas, sendo brasileiras nata, imagine sendo imigrantes venezuelanos, refugiados, sabe? Então, eu acho que falta isso. E nós estamos abertos para ajudar, para estar, para entrar lá junto, para levar as pessoas que querem fazer essa ação, né, junto com a Defensoria Pública do Estado, que eu acho que é o órgão mais eficaz para tentar fazer com que esses direitos realmente sejam cumpridos, estabelecidos. Exatamente. Né, sejam efetivados. Essas né? causas. Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente quer. A gente costuma dizer aqui que a Defensoria é uma mãe. Ela abraça muito aquilo, o vulnerável, o mais necessitado, e que em breve, se Deus quiser, vocês vão voltar aqui e a gente falar. Nós almejamos diferente. Isso. Hoje a gente está divulgando para muitos que não conhecem o que essa comunidade de Uairão passa, o Arau, o que essa comunidade passa com toda essa vulnerabilidade, toda essa necessidade aí extrema que eles estão vivendo, mais do que qualquer um, acredito, né? Pelo que vocês estão relatando aqui. Eu espero que voltem aí contando algum avanço, alguma boa nova, né, em relação a essa comunidade. E quais são aí as principais recomendações do Fórum, né, CDA Roraima, para resolver esses problemas apontados no relatório? Como a gente já vem falando durante a entrevista, né, acho que primeiramente ir até lá a comunidade, acessar as lideranças, conhecer, sentar com as lideranças. Eles estão muito bem organizados ali. Hoje eles têm 6 aidamos, que são chamados as lideranças, que aqui para os povos indígenas brasileiros a gente chama de cacique, né? Para eles são aidamos, né? Que são as lideranças. São 4 grandes grupos que estão ali dentro, com 6 aidamos, muito bem organizados. E eles podem relatar, levar toda a problemática, as necessidades principais, as necessidades básicas, né? E inclusive eu queria salientar que essa criança que a gente solicitou ambulância, e a ambulância não tinha ambulância, e aí a pessoa que atendeu a gente pelo telefone falou pra gente, vocês estão de carro aí? Aí estamos, então levem no carro de vocês. Aí nós levamos, essa criança veio a óbito, infelizmente, algumas semanas depois ela veio a óbito. Era uma criança síndrome de Down, e veio a óbito, por uma série de complicações, né? Então, assim, eu avalio que as entidades, as instituições, elas precisam ir conhecer, né? Eu estou trabalhando junto com a comunidade desde 2022, e eu vi poucas instituições irem até lá, conhecer, a gente fez convite, a gente levou documentos para lá e para cá, né? E as entidades não têm ido. A gente espera que a partir dessa entrevista essas entidades possam ir, né? Conhecer, conversar com as lideranças, fazer reuniões e, como eu falei, a partir dessas interações, construir uma forma mais adequada de atender a comunidade. Como eu falei, também existem outros estados que já estão bem mais avançados do que a gente, com algumas coisas acontecendo, né? Como a escola, o Arau, né? Aqui a gente imagina também que pudesse ocorrer esse tipo de situação, de uma escola específica para a etnia, o Arau, municipal, estadual, por que não? Né? Uma outra coisa importante que eu queria falar, que eu vi vocês falando sobre a questão que a Regi falou do ventilador. A criança foi lá e desenhou um ventilador. E eu lembrei de um outro desenho de uma criança que desenhou um carro. E ela escreveu embaixo que queria um carro. E aí a gente pensa com a nossa cabeça de homem branco, né? A gente pensa assim, para que quer um carro? Essa criança quer um carro, né? Mas é o acesso às nossas tecnologias. Eles querem acessar, porque olha o conforto que é ter um carro.
para você ir para a escola, por exemplo, na cabecinha dessa criança, ela poderia estar pensando assim, olha a facilidade, porque inclusive essa criança que desenhou o carro, o pai levava ela todo dia numa escola que ficava a 10 quilômetros de distância. Nossa. De bicicleta. Levava de bicicleta. Eu fiz esse percurso junto com eles, de bicicleta. E o sol? No sol quente, percurso Na bem... chuva. Na chuva. Ele ia todos os dias. Ia deixar quantos e ia enfrentam buscar. isso, né? Exatamente. Então imagina a facilidade que é para essa criança ela pensar que, poxa, se eu fosse de carro e voltasse de carro, seria muito mais prático. Então, isso eu estou colocando isso porque isso é o pensamento, mas ele não deixa de ser indígena. Ele quer apenas acessar as nossas tecnologias. Eles Ter também melhorias, querem, nossos exatamente, direitos, né? eles No também nosso meio, querem né? poder ter essas facilidades, porque um carro é uma facilidade no nosso deslocamento. Ônibus escolar. Por que não ter um ônibus escolar Verdade. para a comunidade? Porque a gente sabe que há certeza. ônibus escolares que buscam as crianças nas comunidades e levam para a escola. Ali é uma comunidade. Por que não ter um ônibus escolar? Com certeza. Para levar eles? E uma outra coisa, eu acho que o primeiro ponto, assim, que seria um ponto importante, era um território, era um espaço deles, um espaço específico para eles, né? O povo Aral, ele é um povo que lida com a terra, que sabe da agricultura, sabe plantar, é um exímio pescador, né? Então, por que não um território para eles? Um espaço específico, né? E aí, a partir dentro desse território, uma acessibilidade de recursos, né? Que as entidades pudessem acessar, que eles pudessem acessar as nossas instituições, né? Pudesse ter acesso à escola, pudesse ter acesso às condições hospitalares, né? Então, eu acho que é uma série de condições e de questões que a gente precisa problematizar. Mas eu acho que o primeiro ponto seria a questão do território. Essa comunidade ali próxima ao Cantar, Ranoco, ela já tem o seu território. Então, quando a gente vai lá visitar, a gente já percebe, né, que eles já estão muito bem mais situados, né? Mas um espaço pequeno, né? Não coube tantas famílias ali. Então, acho que essa é uma possibilidade a primeiro plano, né? Um espaço para eles, com uma moradia digna, e a partir disso que eles pudessem acessar as nossas instituições de uma maneira mais fácil. Com certeza. E como o público em geral, né, pode apoiar as iniciativas que visam aí a melhoria das condições dessas crianças e adolescentes? Nós, no final do ano de 2024, fizemos uma ação social, né? Sabendo das dificuldades da comunidade Yaqueira-Inê, a gente fez uma ação social voltada para angariar alimentos, né? Para receber alimentos, né? Doações de alimentos, de brinquedos e roupas para as crianças. Porque a gente vê que tem os adultos lá, né? Se dá um jeito, né? O adulto, ele sempre corre atrás, trabalha, né? Inclusive, tem pessoas que vão lá, buscam eles lá para trabalhar, depois devolvem eles para lá, adultos. Mas e as crianças, né? Então, a gente pensou nessa ação voltada para as crianças. E a gente recebeu alguns donativos da Universidade Federal, do curso de Psicologia, né, da Universidade Federal. A gente recebeu donativos do Grupo Cruviana, né? Recebemos donativos também da Feirinha de Areia, né? Que fizeram um levantamento com uma feira que tem lá e acabaram doando também para a gente. E eu acho que para a comunidade em geral é procurar a gente, sabe? Procurar nas redes sociais, tem as minhas redes sociais, que é Regi Carvalho, né? No Instagram. Procurar o Ranieri também na rede social dele. E falar, olha, a gente tem doação disso, a gente tem doação daquilo. Mas o importante não é só doar roupa e alimento, sabe? Porque a gente sabe que a sociedade civil, ela faz isso, né? Nós fizemos agora uma ação aí, todo mundo ajudou, muita gente ajudou, mesmo tendo um período de férias, né? O que a gente quer mesmo é que as organizações, através da Defensoria Pública, entre na comunidade, sabe? E nós estamos abertos para levá-los lá, para conhecer e para eles conversarem e saberem de primeira mão como é que é a realidade deles lá dentro. Porque eu acho que a partir do momento que a gente dá esse pontapé inicial, toda a sociedade vai junto. A gente precisa de um lugar e uma instituição
que abraça tenha essa causa, tenha essa postura de ir lá, não, nós iremos lá, nós vamos fazer, vamos chamar as outras instituições e fazer uma ação coletiva, sabe? Porque sozinho ninguém consegue, mas é pouco, né? Fazendo junto, acho que a gente consegue muito mais. E tem uma outra questão também. Eles, assim, o povo Aral, ele é um povo que eles confeccionam artesanato. E o artesanato deles é muito bonito. Muito lindo. Eles têm cestaria, eles têm pulseira, eles Olha, têm... que linda! Eles têm uma série de artesanato, eles produzem uma série de artesanato. E quem tiver interesse pode ir direto lá na comunidade. Não tem problema nenhum. Pode ir no horário de expediente, vai lá, acessa, fala que quer comprar artesanato. Eles vão, tem vários artesãos ali. Eles têm rede, lindas as redes, que inclusive culturalmente, a partir da ótica do povo Aral, é uma rede que diminui as dores do corpo, que tem uma série de umas questões medicinais na rede, né? Sim. Então, assim, cestaria, utensílios de enfeite para mesa, arco e flecha. Então, tem uma série de artesanato que eles confeccionam. Agora, eles estão confeccionando também miniaturas das casas deles, que as casas lá na Venezuela deles é feita de palafitas, né? Por causa da parte de cheia dos rios e seca, né? Para ficar sempre ali posicionados sem ser afetados, né? São povos sem seres afetados. Eles têm canoazinhas pequenininhas que eles fazem. Então, assim, as pessoas que tiverem esse interesse podem ir lá e adquirir o artesanato. Isso é uma fonte de renda para eles, né? É uma forma de estar ajudando. Exato, né? É uma forma de estar ajudando eles e estar adquirindo um objeto único, né? Feito por um povo único também, né? E é tão lindo, né? Sim, esses sim. trabalhos. Gente, eu vejo cada peça linda, no artesanato, nas pulseiras, nos colares, os brincos. As mulheres que brincos, fazem esses confeccionam artesanatos, nossa, elas sentam, né? E juntas ali vão confeccionando. A gente chega lá, elas estão lá fazendo, observar. Eu acho que seria muito importante a gente tratar isso também, porque é uma forma também deles tirarem dali o ganho diário para comprar comida. E nós fizemos ocorreu aqui na cidade de Boa Vista o segundo seminário internacional Aral, que foi ali na Universidade Federal, eu acho que foi em junho, julho do ano passado. Então foi um seminário grandioso, assim, que a gente trouxe lideranças oral do Brasil todo, né? A comunidade Aqueiraíne participou, os oraus que ainda estão nos abrigos, né? Aqui do 13 de setembro também participaram. Então foi um evento muito interessante. E aí eu tive a oportunidade de ministrar a oficina de cestaria, a oficina de confecção do artesanato. E lá eu pude aprender uma série de coisas. Todas as pessoas que participaram ali tiveram a oportunidade de aprender uma série de coisas. Por exemplo, durante o processo de confecção de um artesanato, que as mulheres vão passando conhecimento para as crianças, vão contando histórias. Aquilo ali é como se fosse uma sala de aula. Ensinamento. Um ensinamento dos saberes ancestrais da cultura oral. Então elas vão explicando, ensinando como é que vão contando histórias que vai refletir na criação daquela criança. A Regi falou uma coisa importante sobre não lembro exatamente o que ela falou, mas assim, o que é importante é que é um povo que pensa na coletividade. Sim, eles só fazem tudo Eu conversando com uma liderança, ele falou assim para mim, a gente não ensina os nossos filhos, a gente guia. Né? Então olha a diferença, olha que lindo, né? Que bonito, né? Eles são guias da educação dessas crianças. Que não é ensinamento, são né? guias. Então é uma forma linda vão deixando os seus saberes e as crianças vão assimilando de uma maneira muito bacana. Por exemplo, no momento que está fazendo uma sala de aula. Aquele evento ali as mulheres, ela tem todo um posicionamento físico também que elas ficam. Elas sentam, aí coloca as palhas de buriti que eles estão usando aqui. Lá na Venezuela, eles utilizavam outra palha. Como a palha não existe aqui, eles estão usando aqui a palha do buriti. Então, eles colocam ali no dedão do pé, aí puxa aquela palha, sabe? Tem todo um preparo com a palha, ela é colocada de molho para secar, ela é batida para que ela venha ter essa flexibilidade. Né? Então, imagina o aprendizado que tem em cima dessa construção, desse material. Porque não é uma coisa assim que foi... não, tem toda, sabe? Tem todo um processo, né? Exatamente. Sabe? É toda uma cerimônia. Eles pedem autorização para retirar aquele material da natureza. Pede dos espíritos da natureza. Solicita, aí o espírito autoriza, aí eles colhem. Que bonito, né? Muito respeito. É uma coisa, tem, né? É um respeito pela ancestralidade, pela natureza, pela diversidade de coisas que eles vão ter que colher, eles pedem permissão para isso. Eles não chegam lá e cortam de uma vez. Eu acho isso tão bonito. Então, olha o tanto que a gente tem que aprender.
olha o tanto que a gente tem de troca para aprender com eles. E evoluir, entendeu? né? Sim. Com eles, nessa forma de pensar, nessa forma de agir. E nessa questão do material cultural que é feito por eles, seria muito importante que a Defensoria abrisse um espaço para... Você já pensou? Sabe, a Defensoria ser a primeira instituição em Roraima. Que ela é maravilhosa, é a doutora Elcine Diogo. Ela fica à frente de muitas comunidades, ela faz um trabalho excepcional, ela vai até as comunidades indígenas, presta serviço e uma série de coisas que passaria tempos falando aqui. E seria importante ter ela como parceira para levá-la lá, para ela conhecer a dinâmica daquela comunidade. E eu vislumbro já penso lá na frente, né, como professora também neuropsicopedagoga, da Defensoria sair na frente. E porque se Roraima está atrás, outros estados já começaram a fazer isso, Roraima poderia já estabelecer essas metas, né? E já afirmar, olha, nós vamos ir lá buscar, vamos conversar, vamos dar o pontapé inicial, porque seria um ganho muito grande para aquela comunidade ter o amparo da Defensoria Pública do Estado. E a doutora Elcine, ela gosta. Que bom. Eu já quero conhecer a doutora Elcine pessoalmente. Você precisa conhecer. E como é que, fala pra gente, como garantir aí que as vozes das crianças, né, e adolescentes indígenas sejam ouvidos em debates sobre os seus próprios direitos? Eu acho que, como o Ranieri falou, a gente precisa dar voz para essas crianças, porque muitas falam muito bem o português, sabe? Muitas são brasileiras, nascidas aqui, nesse território. Então, a Constituição, o ECA, né, já dão esse direito como brasileiros natos. Eu acho que o que falta, e isso eu posso até provocar, né, para o SEDCAR, né, que é o órgão que está à frente dessas situações, de levar, né, o amparo para as crianças e adolescentes do Estado, de poder abrir um diálogo com as crianças indígenas. Porque nós temos crianças lá que estudam no Estado, crianças que até trabalham, que já trabalham, que são estagiários, sabe? Entre 12 e 18 anos. Acho que seria interessante a gente ouvir, porque... falando como neuropsicopedagoga, a gente não dá muita voz para as crianças. Nós somos seus interlocutores. Mas a gente esquece... Por esse instinto de proteger até, né? Mas de colocar a criança no lugar da criança. Não, mas a gente esquece que as crianças têm direitos e vontades iguais a gente também. São pessoas. Tem que ter voz também. São pessoas. Acabou aquela coisa de dizer a criança não pode falar, não. Porque estamos eles sendo têm guias, direitos. Né? Vamos aprender com os seus pais. Estamos sendo guias. E se a gente for pensar, você conversando com uma criança, ela te passa tanto saber, ela te passa tanta delicadeza e ela te passa força, sabe? Você vai conversar com a criança, perguntar coisas para elas são totalmente aquém daquilo que a gente já está pronto, elas estão se transformando, elas estão se construindo. Então, eu acho que o que falta é isso, é as instituições darem voz, por exemplo, abrir um fórum de crianças, ouvir essas crianças. Claro, né, que a gente vai estar ali fazendo também as nossas mediações, porque nós, professores, pais, famílias, cuidadores, Exato. A gente escuta, mas a gente também media. Exato. Né? E o bom é certeza. isso, é fazer esse diálogo, escutando o que essas crianças querem e a gente mediando para um caminho certo, para o caminho que eles querem. Porque eles dizem, a gente vai lá e guia, né? Guia para o caminho correto. E após a elaboração deste relatório, né, quais são os próximos passos do Fórum CDA Roraima? Olha, o Fórum com certeza vai abrir, vai ampliar, né? Principalmente com o trabalho daqueles que se dispuseram a fazer, e a gente pode falar isso sobre a pessoa do professor Paulo, né? E também das pessoas que se colocaram para também ajudar, sabe? Eu acho que o fórum, ele é isso. É uma ação de pessoas que têm vontade de fazer e desse fazer se concretizar, sabe? Eu acho que o Paulo, ele está à frente, ele tem essa articulação, né?
ele está chamando pessoas, principalmente da sociedade civil, para fazer parte, né, do CEDCA. E eu acho que todos nós temos que abraçar essa causa. Porque hoje é as crianças da comunidade Iaquera Inê. Mas amanhã pode ser nossas crianças. A gente nunca sabe do amanhã, né? A gente tem que pensar mesmo coletivamente, sabe? Essa coisa de estar numa bolha. Sair dessa bolha, vamos furar a bolha, sabe? Fura a bolha, bora ouvir todo mundo, bora trazer ideias, debater ideias para o bem-estar social das crianças, dos adolescentes e das comunidades que estão em sociedade, em risco social, sabe? Que está nessa sociedade e que está em risco social. Então, eu acho que o CEDCA, ele fez o trabalho social, fechou com uma boa situação, trazendo, né, à luz essa situação da comunidade Iaquera Inê, juntamente com os professores da Universidade Federal, os pesquisadores e a sociedade civil. E é isso que a gente quer. Exatamente. Até porque a desigualdade já está tão grande, né? Sim. E por que aumentar mais? A gente deve voltar os olhares para os mais necessitados, mesmo que estão aí clamando por socorro, né? Como é que a comunidade indígena do Uairal, né, está sendo aí incluída no planejamento de soluções e estratégias? O Eulídio, que é um dos aidamos, ele faz parte do CEDCA. Ele está ali no CEDCA. Então, de certa forma, Paulo Tadeu conseguiu colocar ele também para falar, para ser uma voz, não é? E a gente espera que, após essa repercussão, chamando todas as instituições, Defensoria Pública e outras instituições que abraçarem a causa, que eu acho que é importante que todos abracem essa causa, né? Que possa ter uma solução, sabe? Que a gente possa, de certa forma, trazer, por exemplo, o Eulídio, né? Que é o aidamo, que é um dos aidamos, porque existem outros, que possa falar pela comunidade. E também pelo trabalho dos pesquisadores, né? O Ranieri. A gente tem alguns projetos para que a gente vai tentar. A gente já vem desde o ano passado tentando colocar esses projetos em prática, que é o ensino de português, né? Que assim como eu falei no início da conversa, que a grande maioria das pessoas que moram ali falam somente o Uaral, né? Então eles estão aprendendo a falar o português. Muitos falam o Uaral e o espanhol, e agora eles estão passando a falar o Uaral, o espanhol e o português. Então, olha só a gama de conhecimentos que eles estão podendo demonstrar para a gente. Essa inclusive, um ponto positivo da migração, né? Ela trouxe para a gente um olhar para a gente perceber que a gente precisa falar uma outra língua. A gente faz parte aqui de uma tríplice fronteira, né? Então, por que não a gente não aprender a falar o espanhol? Exato. Né? É importante para... E adequar. Sim, exatamente. Nas instituições, nos locais de atendimento, postos de saúde, nas escolas. Sim, já passou da hora, né? A gente pode observar que já passou da hora. 10 anos de diáspora, né? Então, assim, a gente tem alguns projetos, que é o ensino de língua portuguesa, especificamente para o povo indígena Uaral, dentro das comunidades, né? Lá na comunidade Iaquera Inê, por exemplo. A gente quer colocar em prática esse ano. Ano passado a gente já veio com essa tentativa, mas infelizmente, em virtude de uma série de questões, a gente não conseguiu colocar em prática. A gente, nesse ano de 2024, a gente conseguiu aprender um pouquinho da língua oral, a gente está em processo de aprendizado, a gente conseguiu montar uma equipe, a gente tem um professor, um intérprete oral, que ensina para a gente, né? A gente remunera esse professor, a gente faz uma vaquinha entre os participantes e remunera o professor. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, é que a gente possa conhecer mais sobre a comunidade e que essa comunidade possa também sair também um pouco, né? Por exemplo, através desses trabalhos, projetos interessantes, levar para as instituições, por exemplo, podia trazer para cá o ensino o ensino da língua e cultura oral, né? Para vocês conhecerem um pouquinho, para conhecer um pouquinho da cultura, né? Com o professor, ele vai ser remunerado, ele leva esse ganho para dentro da comunidade. Vai se tornar também uma forma de aquisição de recurso, né? Como eu falei no início da entrevista também, através desse período de pesquisa a gente conseguiu escrever vários indígenas nos seletivos, eles foram aprovados, os Uaral. Eles têm hoje um enfermeiro que trabalha como enfermeiro no atendimento aos Yanomamis, um indígena Uaral, né?
A gente conseguiu colocar no Jovem Aprendiz muitos jovens, o oral também a gente fez. Passamos por todo aquele processo de inscrição e foi bem difícil, né? Porque eles não tem tecnologia, não tem nada. Mas a gente fomos lá, né? Com computador, se propôs, né, exatamente. A gente se propôs e conseguimos. E os jovens foram chamados. Hoje eles têm uma renda. Também as famílias desses jovens têm renda através do Jovem Aprendiz, que é um projeto do governo estadual. Então, assim, é uma troca, né? É uma troca. Eles trazem uma espécie de conhecimento para a gente e a gente oferece também conhecimento para eles. A gente eles precisam conhecer a gente melhor e a gente precisa conhecer eles também melhor. E nesse meio existe uma série de projetos que tem, de uma certa forma, minimizado esse distanciamento que a gente acaba tendo, porque eles ficam ali fechados, né? Saem ali, eles interagem naquele contexto ali, mas a gente passa por ali, muitas pessoas, eu creio que aqui em Boas tem muitas pessoas que passam por ali e nem sabem que ali tem uma comunidade. Tem quase 500 pessoas ali dentro vivendo, né? De uma maneira insalubre, né? Com certeza. Eu também não sabia, eu não fazia ideia do que acontecia. Agora me vem à memória, por algumas vezes que passei ali, realmente tem um local fechado. Sim. Onde era o ginásio. Lá. O ginásio Altomar de Souza Pinto, se eu não me engano, né? Que era o nome desse local e que eles acabaram fazendo ali uma espécie de abrigo. Centro de Referência Indígena, foi o primeiro nome que foi dado ali, depois que virou um abrigo, né? Era o Centro de Referência Indígena. E há algum ponto específico aí do relatório que você gostaria de destacar, né, para os nossos ouvintes? Os dados, né? Os dados de 76 crianças, se eu não me engano, fora da escola, a mortandade de indivíduos que infelizmente a gente não conseguiu fazer, em virtude de ser uma cultura diferenciada, a gente não conseguiu ter acesso aos laudos do óbito, né? Mas assim, a gente conseguiu ainda ter acesso a 3, assim, bem recente, só da última semana que foi feito o levantamento, mas a gente que já vem acompanhando a longo prazo, a gente sabe de muitas mortes que têm ocorrido ali dentro, de pessoas idosas, jovens, né? Jovens de 17, 18 anos, crianças. Então, assim, todos esses dados que estão aí no relatório, eles são, assim, para as autoridades terem ciência, né? E perceber que a gente não pode deixar isso estar acontecendo, né? Porque a gente tem percebido... a gente pôde, da crise Yanomami aí tão próximo, né? E todo um aparato de governo, de recursos ser disponibilizado, e hoje em dia a gente percebe que tem minimizado, né, essas questões todas. E a gente tem uma problemática muito parecida dentro da cidade, dentro de um bairro periférico aqui da cidade, que é muito parecido com a questão dos Yanomamis, né? Dadas as suas claro, uma proporção as suas menor, proporções, né? Mas assim, olha a proximidade, está dentro da cidade. Inclusive a gente soube também através da pesquisa que aquele espaço, ele é um espaço que está sendo solicitado pelo Estado. O Estado está querendo aquele espaço de volta, que é do Estado. Então, se o Estado toma aquele espaço de quase 500 pessoas, o que vai acontecer, né? Então, não é só... O que a gente tem que pensar como instituição? A gente tem que solucionar uma problemática de seres humanos, né, que estão aí morrendo por descaso, né, das autoridades. Então, o que a gente tem que pensar? A curto, médio e longo prazo. A gente precisa que eles tenham um espaço deles, a gente precisa que eles possam se sustentar, né, e a gente precisa que eles possam criar seus filhos a longo prazo. As crianças estão tendo acesso às escolas, como já foi dito aqui, elas têm essa esperança, né, como a gente colocou. A escola traz essa esperança, mas eles também precisam que as suas rendas sejam fixas para se manter. Para poder se manter. Então, as autoridades, a gente tem que pensar em curto, médio e longo prazo como essas pessoas vão sobreviver. Eles já vieram de um processo de fuga, né? Porque a gente sabe que na Venezuela vivencia um processo econômico, social. Expulsão, eles foram expulsos, né, do território que ficou inviável a sobrevivência, né? As pessoas não conseguiam, o recurso que se recebia não era o suficiente para comprar alimentos. Então as pessoas saíram de lá em virtude dessa situação. Elas não conseguiam mais manter a alimentação das famílias. Consequentemente, um emagrecimento e morte, né? Então eles fugiram de lá em virtude dessa necessidade. E eles chegam aqui e são submetidos novamente à mesma problemática.
né? E o que se passa na cabeça deles? Eu saí já de uma dificuldade enorme. Eu cheguei aqui, estou noutra pior. Sim, Não, exatamente isso. Mesmo assim, mesmo com toda dificuldade, eles têm essa humildade da vinda deles, eles são agradecidos por terem sido acolhidos aqui. Eles são agradecidos por terem um espaço onde eles ainda podem socializar com a família, onde eles ainda possam bater um aniversário de uma familiar que está ali. E eles são tão unidos que eles fazem tudo junto, gente. É algo mesmo que a gente precisa levar aquilo como uma forma da gente aprender também, porque eles vivem coletivamente, sabe? E são pessoas que querem, pelo menos, receber um acolhimento social, né, para os filhos. A maioria deles que estão ali pedem muito que os nossos governantes olhem para as crianças. Porque nós temos crianças ali que estão em situação degradante, de passar fome, de morrer porque não comeu. Meu Deus. Sabe? Magrinhos, crianças assim, só a pele e o osso. Então, seria interessante que a gente visse isso como algo que, olha, está afetando para a gente também. Exatamente. Lá, ver a situação de perto e ver que esse pessoal precisa urgentemente de ajuda. Sim, são pessoas, são seres humanos. Seres humanos, eu acho que a gente precisa pensar nisso. São seres humanos que estão no nosso território, que são agradecidos, que querem estar aqui. Eles não querem ir embora. Estão sobrevivendo, eles querem estar aqui, mas eles querem sobrevivência. Eles querem, principalmente, que eles sejam vistos e acolhidos em relação à sobrevivência, à alimentação, à saúde, à escola para as crianças. É importante a gente deixar esse dado dessas 70 e pouco crianças que estão fora de sala de aula. Principalmente para a prefeitura, porque são crianças que estão no período de estudar em escolas da prefeitura. E nós somos uma cidade de referência, né? Se a gente é a capital da primeira infância, então a gente tem que... Exatamente. E é isso, é chamar a atenção para os nossos gestores municipais que olhem também, porque o Estado também está sendo orientado quanto a isso, mas a prefeitura também. A gente precisa ter uma resposta da prefeitura, né, sobre esse acolhimento com as crianças, matriculá-las nas escolas. São 2 pontos fundamentais e básicos, fazer que é a saúde e a educação. Faz uma ação agora, está acontecendo matrículas agora. Faz uma ação, vai na comunidade, leve as pessoas lá, sabe? Nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogos, nós temos pessoas técnicas que trabalham na Secretaria de Educação. Leve lá dentro daquela comunidade, porque eles têm documentos. E quem não tem, vamos tirar o documento dessas crianças, porque são brasileiros. São crianças que nasceram em solo brasileiro, sabe? Então, precisam ter o cuidado, sabe? E não adianta dizer, nós matriculamos tantas crianças, mas e as que estão lá, que não estão matriculadas? Por que elas não estão? Se eu matriculei X, então eu vou matricular os outros X, né? O Ministério Público pede que a prefeitura abra vagas, né? Porque tem que ampliar essas vagas, então que as crianças oral sejam acolhidas e contempladas com essas vagas. Que venha recursos, né? Principalmente aqui para o nosso estado de Roraima, que nós somos portas de entrada, né? Para dar conta da demanda que é tão grande. São muitas pessoas. Que, inclusive, isso é um outro questionamento que a gente se faz, né? A gente não teve como pesquisar essas informações, porque são informações muito restritas, que é, por exemplo, a forma que a Operação Acolhida atua, né? A gente sabe que deve vir recurso para essas entidades que estão dentro da Operação Acolhida, que ela é chefiada pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas, né? E que comanda tudo isso. Então, assim, a gente pensa que esses abrigos, qual o recurso que vem? Né? Que tipo de recurso? Quais são esses valores? E se não é mais destinado para aquele grupo de quase 500 pessoas, está sendo destinado para onde? Né? Então, existem alguns questionamentos que a gente não conseguiu ter acesso durante a pesquisa, que a gente sabe que é um processo difícil, de informações difíceis de ter acesso mesmo, mas a gente se questiona quanto está sendo gasto. Uma outra questão, esse tipo de acolhimento, ele é temporário ou ele é para sempre? Né? Porque já são 10 anos, né? Então não vai acabar nunca. O que a gente precisa fazer? Vai ficar sempre esses abrigos ali no 13 de setembro? Vai existir sempre? Né? Daqui mais de 10 anos a gente vai estar debatendo sobre isso novamente? Né? Então, eu acho que todas essas perguntas a gente precisa pensar, conversar, trocar ideia,
para a gente poder chegar a solucionar, soluções, né? Apesar dos anos que já vem acontecendo nesse processo migratório, ainda está a passos lentos. Passos lentos, exatamente. A gente não... Parece assim que estagnou, né? Parece que estagnou. Porque assim, houve né, o problema que acarretou na vinda deles de lá economicamente, né? E aqui chegou, instalou e parou. Estagnou. Né? Estagnou. Então, a gente quer saber por que lá na comunidade que antes era uma comunidade que era administrada pelo exército, não recebe mais, não tem mais apoio nenhum, entendeu? Mesmo sendo uma questão humanizada, né? Porque é algo que tem que se pensar, né? Então, o que a gente pede é que as coisas melhorem para aquela comunidade, porque assim, não tá bom. Então, não é nem melhorar, é que seja feito algo, né? Porque não tá bom. Tem criança morrendo, tem mulheres lá doentes, e a gente tem Ninguém pode fechar os olhos para isso, gente. Tem adolescentes morrendo, né? Há um surto de tuberculose. Nossa. Entendeu? É importante que se diga isso. Há um surto de tuberculose no coração do Pintolândia. E o que as autoridades estão fazendo para tentar sanar? Porque se há uma doença, tem que ter, né, o remédio. Qual é o remédio que é dado para isso? Né? A gente está vendo que está um surto, que está indo para... As crianças estão indo para o hospital da criança, né? E por que não vão lá dentro da comunidade? Saber o porquê. Um procedimento de vacinação, isso, por exemplo. Isso, as crianças não são vacinadas. Né? Elas só são vacinadas quando elas vão para a escola. Então, a gente tem 70 e poucas crianças que estão sem vacinação. Porque não estão indo para a escola. Gente, porque para ir para a escola precisa do cartão de vacinação. E eles providenciam. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente já... É uma situação que realmente tem que chegar... Já chegou ao ápice, né? E tem que chegar no ouvido dos nossos representantes aí para que possam tomar as medidas cabíveis, né? Porque não pode mais ficar assim, não pode ser mais vidas ceifadas, crianças passando fome, necessidade, aí praticamente na nossa cara, né? Sim, exatamente. Nossa, é o que a gente quer, sabe? Eu como professora de educação infantil e vendo a realidade daquelas crianças, é o que eu peço. Sabe, que as instituições, que os órgãos que fazem esse direcionamento, que entrem lá. Não adianta só esperar que a gente faça como a gente se juntou, né? Sociedade civil, os pesquisadores, a Universidade Federal. Tem que ir lá. Não, tem que ir lá. Conhecer, sabe? Junta aí faça uma força-tarefa. Uma força-tarefa para isso. Entre lá, converse com os adamos, converse com as mulheres, leve alimento para aquelas crianças, porque a gente está aqui falando agora, pode ser que ninguém nem tenha almoçado ali hoje. Verdade. Quando você chega lá com triste, viu? Quando você chega lá com qualquer tipo de bolsa na mão, eles já pensam que é alimento. Nossa, devido à necessidade ser tão grande, né? Sabe, não é fácil para gente que faz esse ativismo um outro ponto social, importante, né? A gente tem também no decorrer desse processo, desse período de atuação junto à comunidade, a gente tem percebido entidades de outros países, né? A gente teve a presença de um pesquisador da Universidade de Londres, Sim. Veio aqui, fez um levantamento, foi lá dentro, conheceu. Então, assim, a gente tem pesquisadores de outros países vindo aqui conhecer, escrever sobre o povo oral, sobre o processo de migração. Oral. A gente teve também essa organização belga que comprou o espaço para onde vive a comunidade Arranoco, ali na região do Cantá. Então, assim, isso já está tomando proporções mundiais, internacionais. Existem países que estão observando essas questões, né? E, ao mesmo tempo, escrevendo sobre o que as autoridades roraimenses estão fazendo, né? De amparo ou de deixar de fazer alguma coisa, desamparo, né? A questão é então, essa, assim, desalento. Essa é uma outra questão que a gente também tem que ficar atento, porque existem pesquisadores de outros países, a gente até recepcionou o professor da Universidade de Londres aqui, entrou nos abrigos, foi na comunidade, conheceu, escreveu, e ele está escrevendo isso. Publicou, ele muito provavelmente. O pós-doutor dele falando sobre publicou o que ele escreveu, então ele está levando informações do que está ocorrendo aqui, né?
A ONG da Bélgica também esteve aqui, as lideranças dessa ONG estiveram aqui, viram a necessidade e de imediato disponibilizaram o valor para comprar o território. Assim, então, olha só, outros países vêm aqui, observam a situação e fazem alguma coisa na hora, rapidamente. E a gente tem visto aqui um certo fechar de olhos, né, das nossas autoridades. Então, a gente queria aproveitar esse momento, esse espaço, para deixar isso como aviso também, né? Porque as nossas autoridades pudessem ir até lá. Que cheguem ao conhecimento. Sim, vão até lá conhecer. Que a pessoa se mobilize e vá lá, conheça a situação e faça alguma coisa para esse povo, né? Sim, exatamente. Existem muitas ideias. Vocês falaram a questão do... Eles falam também a questão de uma feira específica para a etnia Warau, onde eles possam vender o artesanato deles. Comercializar, né, o que eles fazem. É uma forma de aquisição de recurso, né? Hoje eu pude observar que são os benefícios sociais, que é uma fonte de recurso muito forte lá dentro, né? Os benefícios sociais do governo federal. Eles também são catadores de latinha. Tem a questão da coleta que eles fazem nos semáforos. E alguns de empregos de carteira assinada, que alguns indivíduos tiveram acesso. E o artesanato. Eu observei que muitos não eram artesãos, mas eles tiveram que se tornar, porque é uma forma de aquisição de renda importante que eles têm aqui dentro da nossa cidade. Então, uma outra ideia, uma feirinha, um local específico para eles, que não seja tão distante de onde eles estão hoje, né? Uma feirinha onde eles pudessem lá colocar o artesanato deles para vender. Né? Então, essa é só uma ideia, mas existem muitas outras. E que são problemáticas que eles têm as soluções. Eles mesmos são capazes de trazer essas soluções, porque eles já estão aqui, eles já interagem com o nosso sistema burocrático. Então, eles já entendem um pouco do que é necessário para que eles possam continuar sobrevivendo aqui na cidade de Boa Vista. Com certeza. E eu espero que essa ajuda chegue logo, né? Porque a fome, ela não espera. A fome não espera, principalmente para as crianças. E, bom, para a gente finalizar aqui nossa conversa, vocês gostariam de deixar mais algum recado, fazer um convite até para o pessoal que está nos ouvindo? Se alguém quiser fazer algum tipo de doação, que lógico, precisamos de um olhar público com urgência, mas para a população que queira ajudar, onde encontrá-los? Quem procurar, se decidir procurar você, ou você, Ranieri, e você, Regi, como é que encontra você nas redes sociais? Olha, a gente como tem uma abertura maior para entrar na comunidade, e a gente conhece os moradores, né? Conhece o Aidamo, que é o Eulídio, ele é nosso professor de língua oral, ele dá aula para gente de língua oral. Olha. A gente está aprendendo muito com ele, ele é uma troca, um rapaz que está ensinando para a gente ensinando português para ele, e ele ensina a língua oral para a gente. A gente tem um telefone de contato, né, que é o meu contato de Regi Carvalho, que é 9119-1695, né, 9119-1695, ou nas redes sociais, Regi Carvalho com 2R, né, e GY, Regi Carvalho. Pode entrar em contato pelo direct, que a gente vai levar a pessoa. Se a pessoa quiser ir lá, a gente entra em contato com o Eulídio. Ele também tem o contato dele, mas eu não posso dar agora, porque eu acho que ele precisaria autorizar, né, para dar esse contato dele. Mas eu sou ativista social, eu sou ativista, né, das comunidades, principalmente da periferia. Eu moro na periferia, eu moro ali quase ao lado da comunidade Aquerainê, né? Estou num bairro Silvio Leite e ali pertinho é o Pintolândia. E a gente sabe da situação. Então, se as pessoas quiserem doar, pode entrar em contato, né, através do meu número, e que a gente vai lá, vai se juntar, vai junto, leva para conhecer, né? Leva para conhecer. Se for alimento, melhor, sabe? Porque a gente já recebeu muita roupa agora nesse final de ano, brinquedo, a gente entregou para a comunidade, né? Eles dividem entre eles, a gente não sai distribuindo, não, eles têm toda a organização deles, a gente entrega para as mulheres, dos aidamos e para os aidamos, e eles vão lá e dividem. E é isso, a gente espera que a gente consiga ter dar essa visibilidade para as crianças, principalmente, né? Pensando nas famílias e, sobretudo, de ajudar realmente aquela comunidade ali que necessita tanto.
Com certeza, e eu espero ainda ouvir aí notícias boas em relação a essa comunidade. Eu tô esperançosa. Quiser, eu tô torcendo por vocês. Estou muito esperançosa. Eu queria agradecer primeiramente o espaço, né? Eu acho que é muito importante que a gente possa vir aqui falar um pouquinho da comunidade indígena Yaqueiraína, do povo Aral, deixar bem claro para a sociedade boavistense que eles não são intrusos, né? Eles não vieram para cá para roubar nada de ninguém. Eles foram expulsos, né? Primeiro vieram atrás de sobreviver. Né? Exatamente, atrás de sobrevivência. Eles foram, aos poucos, expulsos dos seus territórios dentro da Venezuela. Eles tiveram que migrar para dentro das cidades. E agora eles estão novamente se deslocando para cá em busca da sobrevivência. Então, essa é uma questão que a gente não pode deixar de lado, né? A gente tem que entender que eles não estão aqui porque eles querem. Eles vieram para cá obrigados, na busca pela necessidade de sobreviver mesmo. E que se alguém que queira doar, a professora Régia já deixou aí o contato, mas que pode também ir até lá na comunidade. Pode ir lá, procura o Eulídio, que é a maior liderança, ele é chamado de cacique general, quer dizer cacique geral, né, o aidamo principal que existe ali na comunidade. Procura o Eulídio, o Aral, e faz a doação, né, diretamente para ele, dentro da comunidade. Quiser procurar o telefone da Régia. É importante também as pessoas queiram ajudar de uma outra maneira, vão lá comprar o artesanato. Isso. Vai lá comprar o artesanato, né? Eles abrem, fica aberto lá, você tem acesso total, todos os artesãos lá, você vai poder olhar tudo que eles produzem, né? Você vai poder, inclusive as redes são maravilhosas, são muito procuradas, né? Que eles chamam de RA, que é em rede, um aral. Elas têm essa capacidade de médica, medicinal, né? Nossa, que legal. Então, assim, cada objeto tem toda uma história, né? Todo um processo único para a fabricação daquele objeto. E não são caros, não são caros. Não são mesmo. Então, assim, a comunidade boavistense que queira adquirir o artesanato vai estar ajudando muito a comunidade. Eles têm Pix, né? Eles recebem dinheiro vivo. Cartão ainda não, mas o Pix, você faz o Pix na hora lá e pode comprar. E doação principalmente de alimentos. A gente já conseguiu fazer algumas doações de roupas, né? E a gente percebeu que o alimento ficou muito em segundo plano. Então, acho que hoje a principal necessidade é alimento mesmo. E brinquedo para a criança, né? Então, assim, que fique dito essa questão de você pode ir lá, pode ir lá doar diretamente para a comunidade. Com certeza a gente vai deixar ele a par da situação, sim. Né? Que é o aidamo. E você entrando em contato com ele, né? Até indo lá e perguntando quem é o Eulídio. Explica direitinho. Né? Se tiver algum processo assim que fica com um pouco de receio, pode entrar em contato com a gente. A gente faz, intermedia esse processo, né? E aí a pessoa pode fazer a doação da maneira que quiser, gente. Eles estão lá de portas abertas. Agora, o que é importante doar é importante fazer essa doação, principalmente de alimentos. A necessidade é para ontem, né? Sim. Principalmente em relação à fome, ela não espera, ela dói. A fome dói. Inclusive, a última doação de alimentos que foi feita para eles foi em 2022, através da CUFA. Foi, a CUFA doou 100 cestas básicas. Entendeu? Então, não teve mais. Teve, assim, esporádicos, né? Mas tem algumas entidades, algumas igrejas cristãs, tem o CETRABS, tem muitas instituições aí que continuam Seria doando. Muito legal, uma parceria com o CETRABS. Mas assim, acaba não sendo suficiente, não suprindo toda a necessidade. Exatamente, né? não supre toda a necessidade. Mas assim, tem muitas entidades que ainda fazem alguns pequenos trabalhos. Algumas vezes eu vi o Médicos Sem Fronteiras ali também, fazendo atendimento médico. Então, assim, existem algumas entidades que costumam dar um pouco de ajuda para eles. Mas, assim, não atende à necessidade do grupo. O grupo é um grupo extenso, né? Que vive, como eu falei, de maneira autogerida, né? Eles mesmos se organizam. Eles mesmos se organizam. Então, assim, é importante que eles possam ter acesso principalmente às políticas públicas e que sejam políticas públicas específicas para eles, para a etnia Aral, especificamente. Eu faço votos que dê tudo certo, eu tenho esperança. E nós também. Que tudo melhore e que Deus abençoe essa caminhada de vocês, que estão dando voz, que estão levando aí ao conhecimento da sociedade e também dos nossos poderes públicos aí, que eles possam estar tomando atitudes, indo lá ver a situação de perto para poder ajudar de verdade. E a população também, né?
Então, nós conversamos, eu quero agradecer a vocês por esse nosso bate-papo muito informativo e esclarecedor. As conversas, muitas coisas que a gente não sabe, a gente tem que pôr em público para que as pessoas venham ter o conhecimento de muitas situações, né? Porque às vezes a gente passa batido em muitas situações que a gente não tem o conhecimento dela. Então, isso é muito bom que chegue ao conhecimento de todos e que a ajuda chegue o mais rápido possível, principalmente de forma alimentar, que é o que eles estão precisando muito. A gente agradece à Defensoria Pública pela abertura desse espaço, né? Que chega a tanta gente, né? E também, além de agradecer, a gente também quer essa parceria, né, da Defensoria Pública, e que a gente possa fazer aí muitas ações para a comunidade, para as crianças, principalmente. E estamos aqui, a hora que precisarem, que quiserem conversar, que quiserem saber, a gente está aqui para esclarecer. E eu agradeço a presença de vocês dois por essa nossa conversa, né? Nós conversamos com Ranieri Carvalho, antropólogo e pesquisador, e Regi Carvalho, neuropsicopedagoga, que estão à frente aí da comunidade, representando, né, a comunidade indígena Uairal, para fazer esse levantamento aí, levar o conhecimento para a sociedade, para que essa ajuda chegue o mais rápido possível para essa comunidade. Eu sou a Adriana Paulino, vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE, agradecendo a você que nos acompanhou, meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.